estou com duas coisas no coração que eu vou tentar conectá-las, vamos ver se conecta, né? Porque uma tem a ver com a ministração do pastor Tom ontem. O pastor Tom ontem pregou uma mensagem linda, quem estava no culto foi tremendamente edificado, inclusive eu. Eu estava aqui, ele estava falando ontem, Gênesis capítulo 32, não? 32 ou 22? 22. Capítulo 22 fala sobre Jacó atravessando, né, o vale de Jaboque. Mas, antes disso, eu estava aqui agora, sentado aqui, e o Senhor estava ministrando ao meu coração, exatamente por causa do Wellington, que está aqui conosco desde o início, né, e a importância que há, né, nas pessoas que permanecem, que são importantes exatamente por conta do tempo que elas estão conosco. Tem uma autoridade espiritual para falar, para identificar certas coisas, que é o tempo mesmo, tempo de convivência. Só que o reino de Deus, ele não é meritocrático. O reino de Deus buga a nossa consciência muitas vezes, porque a nossa consciência é da meritocracia, o mundo capitalista, o mundo dos negócios, e que é correto, você produz, você ganha, você produz mais, você ganha mais. O reino de Deus, ele é gracioso, e ele recompensa com a maior recompensa que nós devemos receber no coração como motivação para fazermos tudo o que temos que fazer pelo tempo que determinado por Deus foi, com alegria, que é a salvação. A salvação não é mérito. Jesus disse que virá e dará a cada um conforme as suas obras. Existirá sim uma recompensa dada por Jesus Cristo no dia em que Ele voltar, que tem a ver com dedicação, com serviço, com excelência. Mas a maior dádiva que nós recebemos, ela não é meritocrática, ela é graciosa, que é a salvação. E pela salvação deve ser o motivo da gente se levantar e fazer o que tem que fazer. Quando você vê a parábola da vinha, por exemplo, você vê que Jesus, contando a parábola, diz que o proprietário da vinha, ele sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores, e ele encontra alguns e diz: vão trabalhar na minha vinha, eu vou pagar a vocês um denário. Perto das 9 horas da manhã ele sai de novo, encontra alguns na praça e diz: vão trabalhar na minha vinha e eu pagaria a vocês o que é justo. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde ele sai novamente e encontra outros e pergunta: por que vocês estão aí? Vão trabalhar e eu pagarei a vocês o denário. 5 horas da tarde ele sai mais uma vez e ele encontra alguns que ficaram vadiando o dia inteiro, e ele pergunta: por que vocês ficaram aí sem fazer nada o dia inteiro? Vão trabalhar na vinha, e eles foram também. E quando caiu a tarde não caiu muitos minutos depois. Quem já foi para o Nordeste? Quem já foi para o Nordeste? Você já reparou que no Nordeste anoitece bem cedo e amanhece bem cedo? 5h30, 6 horas da tarde já está de noite no Nordeste. Lá no Oriente é assim também. Anoitece muito cedo. Provavelmente esses caras trabalharam das 5 às 5h30. Foi assim, ó. E aí o trabalhador manda, o dono, o proprietário, manda o administrador da fazenda, agora da vinha, pagar, começando pelos que vieram depois. E eles começaram a pagar pelos que chegaram às 5 horas da tarde. Quantos receberam os das 5 horas da tarde? Um denário. Quantos receberam os das 3 e do meio-dia? Um denário. Quanto que recebeu os que começaram às 9 da manhã? Um denário. Quanto que recebeu os que começaram bem cedo? Um denário. Esse denário é o símbolo da salvação.
alguns de nós estamos, graças a Deus, remidos, regenerados, salvos, desde muito tempo. E outros estão sendo regenerados e salvos agora. E todos eles, uma vez que estão regenerados e salvos, tornam-se filhos. E uma vez que se tornam filhos, tornam-se herdeiros. E uma vez que se tornam herdeiros, se tornam também trabalhadores e edificadores desse reino. E precisam ser acolhidos, recebidos. E nesse ponto eu louvo a Deus que o CI, graças a Deus, salvo um ou outro que não entende isso, mas a maior parte das pessoas entende. Tem gente que está aqui há muito tempo, tem gente que chegou agora há pouco tempo, mas tem lugar para todos trabalharem. E tem a nossa alegria em ver que todos podem e devem. Quando a gente sente algum tipo de problema, é do mais velho. Quando Jesus conta a parábola dos dois irmãos, a história dos dois irmãos ali, do filho pródigo, o filho pródigo sai, gasta o dinheiro do pai, a herança, joga fora, cai na miséria, volta para casa. O pai, ao ver o filho, faz uma festa. O filho mais velho, ao chegar em casa e ouvir o barulho da música e da dança, perguntou: o que está acontecendo? O teu irmão, que havia se perdido, voltou. E qual é a resposta do filho? Primeiro a reação do filho, a Bíblia vai dizer assim: e ele se enchendo de ira, não quis entrar. Quando ele não quis entrar porque ele estava irado, o pai veio falar com ele. O pai perguntou: filho, vamos entrar, vamos para a festa? Qual foi a resposta dele para o pai? Eu estou aqui, a não ser desde sempre, trabalhando como teu escravo. E tu nunca mataste um cabrito para mim, tu nunca fizeste uma festa para mim. E agora vem esse aí que gastou tudo com prostituta, jogou tudo fora. E tu fazes uma festa para ele. O que o pai responde? Filho, tudo que eu tenho é teu. O mesmo direito de festa que ele tem, tu tem também. O motivo da festa para ele é porque ele já não se considerava mais filho. O pai estava querendo devolver a filiação, por isso que ele deu um anel, colocou sandálias. Ele quis dizer assim: apesar de tudo, tu continua sendo meu filho. Tu sendo filho, tu nem precisa esperar que eu faça. Pega e faz uma festa, você é da casa, a casa é tua. O mais velho precisa entender isso, e o mais novo ser convencido disso, e todos poderem trabalhar. Então eu louvo a Deus assim, porque eu estou vendo a igreja crescer demais, tem muita gente nova chegando. Eu quero dizer para vocês, o mesmo que é de Deus, como uma porção generosa para nós que estamos há muito tempo, é para você que está chegando agora também. O mesmo. O nosso entendimento é claro em relação a isso. Outro dia eu preguei sobre isso, eu disse que a semeadura, talvez um semeie um campo inteiro. Uma pessoa é capaz de semear um campo inteiro, porque ela sai semeando, ouvindo ali um iPod aqui, vai semeando, vai jogando, passa um dia ali, no outro dia ela sai, semeia. Uma semana talvez ela semeie um campo inteiro. Agora a colheita um só não colhe. Porque quando chega a hora da colheita, cada semente daquela gerou centenas de frutos. Se um sair para colher sozinho, ele não vai dar conta. Quando ele tiver, talvez terminando uma fileira, a outra já está apodrecendo, porque não vai dar conta, ele precisa de muita gente para colher. Então eu creio que o Senhor está enviando muitos ceifeiros nessa última hora. Porque o trabalho do Senhor sempre foi: orem para que o Senhor envie trabalhadores para a colheita. Só que você precisa entender uma coisa: você não chega como alguém que precisa chegar no fundo da fila. Você chega como alguém igual a todos aqueles que já estão desde muito tempo. Porque no Senhor não há parcialidade, o Senhor quer que isso aconteça. Só que a gente precisa ter uma consciência. Deus tem essa consciência. A pessoa que chegou querendo trabalhar, ainda que chegou às 5h30 querendo trabalhar, o querer trabalhar é o desafio. Jesus disse: orem para que o Senhor mande trabalhadores. Querer assistir tem um monte, querer acompanhar de longe tem um monte, querer trabalhar é o desafio. Aí o cara quer trabalhar, e às vezes o cara que está há muito tempo já diz: não, chegasse agora, não, já quer sentar na janela. Aí a gente desanima quem quer trabalhar. Agora, óbvio, vai trabalhar na vinha, de acordo com a visão da vinha, com a estratégia que Deus deu, com as ferramentas da vinha, sob
a sujeição, a autoridade do proprietário, do administrador da vinha. Existe regra, existe forma de trabalhar, existe um plano, existe uma missão, é todos apontando para a mesma direção, não é trabalhar de qualquer jeito. Mas se quer trabalhar e quer trabalhar como é igual uma empresa. Você vai trabalhar numa empresa, você não vai fazer o que você, do jeito que você quer, você vai fazer do jeito que aquela empresa ela caminha. Se ela condiz com os seus valores de vida, de conceitos, se é um negócio que você acredita, você vai trabalhar para fomentar, fortalecer, e na medida que aquela empresa prospera, você prospera junto com ela. O reino de Deus, a igreja do Senhor, tem vários modelos e ministérios, exatamente por isso, para você se identificar com um, servir aquele ministério e fazer crescer. Mas entenda uma coisa, se você quer trabalhar, nós estamos orando para que você venha de uma vez, e a porção sua é a mesma, e isso não tem a ver com parcialidade. Deus não combinou, Deus combinou uma coisa comigo. Quando Deus me chamou, Ele me combinou comigo uma coisa. Quando Deus te chamou, Ele combinou alguma coisa com você? Não. Quem aqui pode dizer que eu sou chamado por Deus e Deus tem um trato comigo? Se Deus quiser dar para o outro que chegou agora, a mesma coisa que tem me dado, o que eu tenho a ver com isso? É de mim que Ele está tirando, ou Ele está dando uma porção generosa do que é dele também? Se você tem 3 filhos, você quer dar R$50 para cada um, alguém pode reclamar? Não, eu sou o filho mais velho, eu mereço 100. Os 50 não é teu? É o que o Senhor diz assim, não é tudo meu? Eu estou tirando, por acaso eu estou deixando de dar o que é combinado? O que Deus combinou com você, Ele vai cumprir. O que Deus combinou com você não será suprimido ou desprezado ou estragado porque alguém chegou. O que Deus combinou com você, Ele vai suprir. E ainda que Ele tenha combinado o mesmo com muitos, o Senhor é o dono de todas as coisas e nele é uma fonte inesgotável. Ele não tira de um porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus, para nos abençoar, não precisa destruir alguém. Então, se você está chegando, especialmente nessa segunda-feira, e você tem no teu coração desejo de servir, ou ontem ainda, depois do culto, alguém me mandou uma mensagem dizendo, olha, eu quero dizer que a minha casa, e eu e a minha família, estamos à disposição. E cada vez que alguém diz isso, eu me alegro. E a gente chegando agora. E a minha esperança é que aqueles que já estão há muito tempo, acolham, recebam. E compartilhem. De uma fatia igual. Porque no Senhor a coisa se multiplica e não acaba. Quando a gente compartilha, a coisa se multiplica. Lá na multiplicação de pães e peixes, não alimentaram 5.000 homens, esses peixes e pães, e ainda sobraram, e todos comeram até se fartar e sobrou ainda. É a bênção do Senhor. Então, se você quer trabalhar, você é resposta de oração. Venha trabalhar e tem algo especial do Senhor de forma igualitária, e aqueles que estão há muito tempo não se sintam ameaçados. Eu nunca vi Deus rejeitando, eu nunca vi Deus desprezando, eu sempre vejo Deus promovendo. Eu sempre vejo Deus promovendo. O que você faz hoje, daqui a pouco não cabe mais você fazer, alguém vai fazer, mas o que o Senhor tem para você não é uma carta de desemprego. É uma promoção, eu tenho algo ainda melhor para você. Um vinho novo, um lugar novo, uma coisa extraordinária, algo a mais, e a gente vai avançando, e a gente vai crescendo, porque se estamos na videira é assim que funciona, a videira vai se expandindo em nome de Jesus. Esse é um ponto. O segundo ponto, não sei se conecta com o primeiro, talvez conecte, mas tem a ver com a mensagem do pastor Tom ontem, e talvez tenha conexão, porque muitos que chegam cheios de neuras, chegam com as suas restrições impostas por si mesmo, né? Aquela coisa do complexo de culpa, complexo de inferioridade, complexo de incapacidade, enfim. E aí, o texto de ontem, pelo menos comigo, falou muito claro em relação a isso. A Bíblia diz que Deus encontra Jacó luta com Deus, Jacó agarra o anjo, Jacó luta, Jacó não deixa ele ir embora, ele queria ir embora, não deixa ir embora, ele fere Jacó na coxa, e Jacó continua insistindo, e o anjo pergunta, qual é o teu nome? E ele diz o nome, e tu não te chamarás mais Jacó, agora te chamarás Israel. E a Bíblia diz que ele o abençoou ali,
porque Jacó disse: eu não vou até que tu me abençoes. E a bênção do anjo para Jacó foi trocar o seu nome. De Jacó, que era aquele que agarra, suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Às vezes a gente pensa, luta contra Deus, né? Mas não é luta contra Deus, é luta com Deus, é Deus lutando com você. Tu lutaste com Deus, lutaste com os homens, tu mostraste a tua valentia e prevaleceste. Deus procura valentes. Lembra de Gideão? Gideão, de 32 mil homens, sobraram 300, que eram os valentes. A Bíblia diz que o espírito que o Senhor nos dá é de coragem. O ímpeto de coragem, o Senhor nos encoraja a fazer alguma coisa. Só que apesar de sermos encorajados, Gideão foi encorajado, mas tinha as neuras deles. Eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de Israel. Os complexos. Jacó também tinha os seus complexos, e Deus, porque a vida inteira, ele já ouviu do seu irmão, ele já ouviu do seu pai, ele já ouviu de todos, a vida inteira ele era Jacó. Ele já nasceu agarrado no calcanhar, sofrendo bullying e palavras talvez desde muito cedo. O cara que quer roubar a bênção do irmão. Deus havia prometido, e ele foi condenado pelos homens pela bênção que Deus havia prometido a ele. Isso vai mexendo na psique da pessoa, a pessoa fica com traumas psíquicos. Aí o que Deus fez? Deus mudou o nome. Sabe qual é o símbolo disso? É quando Deus nos dá uma nova identidade. Talvez no teu nome natural, humano, a tua identidade continua o mesmo, mas a maneira como as pessoas se referenciam ao teu nome, quem você é, vai mudar. É o que Deus faz com todo aquele que entrega o seu nome ao Senhor. Diz: Senhor, a oração de Jabes, abençoa-me. O que Deus faz? Deus te dá um nome abençoado. Talvez outrora você era chamado de adúltero, hoje você é chamado de marido fiel. Talvez outrora você seja chamado de drogado, hoje você é chamado de liberto. O nome muda. Quem insiste em te chamar pelo nome que você teve, não entendeu o Evangelho, não entendeu a graça do Senhor, vive naquele mundo, não se converteu, é natural. É o que o diabo faz. O diabo é o acusador de um passado que não existe mais. Nem Deus se lembra mais do teu passado, então faça o favor de esquecer dele e viva a graça e a benesse do novo nome que o Senhor te deu. Hoje você é filho de Deus. Ainda essa semana passada, acho que foi domingo passado que eu preguei, eu não sei se foi segunda, a Gabi, que é do louvor aqui da igreja e tal, ela veio falar para mim toda triste, porque ela tem um professor lá na universidade que fica debochando dela porque ela congrega aqui. E ele diz: eu conheço o teu Fernando, eu conheço ele era isso, ele era aquilo outro, não sei o quê, falando de coisa de 20 anos atrás, enterrando cachorro morto. Aí ele assim, ele me conhece, aí deixa eu ver a foto, não faço ideia de quem seja. Ele não me conhece, ele conhece a fama do Fernando antes da conversão. É o que acontece com você, tem muita gente que conhece. Aí ela disse: tá, o que eu faço? Eu disse: não faz nada. Justo não se justifica mais. O que eu posso fazer? Eu só posso. Você acha que eu sou isso? Não, pelo amor de Deus, a gente vê. Então, não me defenda. Eu disse para ela: para de me defender. Para. No dia que você parar de pegar pilha, ele vai parar de pegar no teu pé, porque ele só pega no teu pé porque você fica irada, você fica triste, você fica chateada, você pega a pilha e você não tem o que fazer. Com você é igual, tem muita gente que vai ficar falando do que você foi. Deus está te dizendo quem você é. E é muito importante você entender isso para você poder trabalhar em paz. Eu me lembro quando eu me converti e toda a acusação era sobre aquilo que eu fui. E o que eu fui era muito recente. Porque eu me converti, como eu disse para você, eu me converti genuinamente 6 meses antes. Eu tive uma experiência com Deus, da morte do meu pai. Mas a experiência com Deus eu ainda fiquei assim, era algo interior.
Os meus amigos eram os mesmos, minhas frequências em lugares eram as mesmas, só que agora eu vivia aquele conflito que o Wellington disse: cara, isso aqui não faz mais sentido para mim, não dá mais, o que eu estou fazendo aqui? Mas era a vida que eu tinha. Quando o pai faleceu e eu tive uma experiência com Deus, eu rompi com tudo. E logo depois eu comecei a ministrar a palavra. Então, um mês depois, eu estava ministrando a palavra. A minha vida foi muito semelhante à conversão de Paulo, por exemplo. Paulo estava saindo com carta para prender os caras em Damasco, e uma semana depois estava pregando em Damasco. Que loucura é essa? Comigo foi igual. Mas qual foi a reação das pessoas? Não. É isso, é por interesse, é por isso, por aquilo outro. O que eu aprendi cedo? Eu falei: eu não tenho o que fazer, a não ser esperar o fruto fazer alguma coisa. Quanto mais eu tentar me defender e me justificar, mais vai parecer que eu quero manipular. Então eu vou me calar e não vou deixar de trabalhar, porque aqui dentro eu sabia que eu estava redimido. Você tem a consciência da justificação do Senhor? Essa é a certeza do teu novo nome. Então começa a trabalhar de uma vez por todas, dê fruto para o reino de Deus. Faça acontecer. O Senhor te abençoou. E aí o segundo detalhe, eu creio que isso é muito importante a gente entender. A Bíblia diz que Deus, o anjo, toca na coxa de Jacó e desloca, e Jacó começa a mancar, e Jacó atravessa o vale de Peniel mancando. E aí o texto vai dizer que desde aquele dia os israelitas nunca mais comeram a coxa do animal, como um sinal de memória e de lembrança de que ali Jacó foi ferido. Mas o que era aquilo ali? Uma idolatria, a coxa de Jacó? Não. Uma consciência de algo importante. Quando vem a lei de Moisés, a lei vai dizer que a coxa era oferecida ao sacerdote como uma oferta especial, e a coxa sempre era oferecida a pessoas especiais. Foi oferecida aos sacerdotes, e foi oferecida, por exemplo, a Saul. Saul, quando foi ungido rei por Samuel, eles prepararam um jantar, e Samuel coloca Saul no lugar de honra, e pega a coxa do animal como um símbolo da honra e do reconhecimento: tu és rei de Israel. E por isso ele comeu aquela coxa, e os sacerdotes comiam a coxa. O que diz a palavra? Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Qual é o símbolo da coxa na palavra do Senhor? Sacerdócio real. Quando você vai para Apocalipse capítulo 19, você vai ver a descrição de quem Jesus é: olhos como chama de fogo, muitas coroas na sua cabeça, da sua língua sai uma espada. Ele está vestido de branco, linho fino, púrpura, um manto tingido de sangue, e na seu manto e na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O rei de reis e o sacerdote de sacerdotes. Agora o detalhe: Jacó saiu mancando. Um encontro genuíno com Deus, você vai mancar. E é exatamente o que você ora, pedindo para Deus te tirar, porque talvez seja o que você acha ser um fator limitante para você propagar o Evangelho, é o maior testemunho do amor do Senhor e do poder do Senhor sobre a tua fraqueza. Eu não ando 100%, eu tenho umas mancadas assim, que eu peço assim: Senhor, tira isso aqui. Mas exatamente essa minha limitação de mobilidade, porque a gente quer ser perfeitinho para fazer as coisas para Deus. Isso pode ser na tua aparência. Eu não estou comparando mancar com pecado, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de deficiência. Eu estou falando de limitação. Eu estou falando de coisas que você olha para você e diz assim: se Deus tivesse me dado um pouquinho mais, ou tivesse me tirado isso aqui, eu serviria, mas eu tenho uma limitação que me dá vergonha. Aí o Senhor está dizendo assim: tu não vai perder isso, tu vai mancar até o resto da tua vida, porque é exatamente isso que comprova que não vem de você, vem de mim e você. Deficiências que a gente tem,
Só um soberbo não vê deficiência em si. E aí o soberbo Deus nem quer, Deus já se opõe ao orgulhoso, Deus já deixa para lá, o cara acha que está pronto, e Deus diz assim, ó, não é aprovado que é assim mesmo se recomenda, mas aquele que é o Senhor recomenda. Quem tem juízo e uma mente sadia, olha no espelho e diz assim, pô, isso aqui não está legal, podia ser melhor, né? A gente gravou agora o podcast, eu assisti o podcast inteiro porque eu tenho uma autocrítica, eu fiquei me olhando a postura, o jeito, algumas reações, o jeito assim de falar, que eu digo, meu Deus, ficou horrível. A vontade de desistir, mas eu já anotei tudo, disse assim, não, eu preciso melhorar isso aqui, mas tem coisa que é do meu jeito de ser, eu me odeio me ver na televisão, porque eu percebo a minha mancada, talvez alguém nem perceba, mas eu percebo, e aquilo ali me incomoda. O problema não é nem te incomodar, o problema é te incomodar ao ponto de você deixar de fazer, porque você acha que devia ser melhor, e você não consegue, e aí o Senhor está dizendo, é porque você manca, e ainda assim faz, que eu faço com que os outros digam assim, ó, se eu manco também, eu também vou conseguir. Se Deus está fazendo na vida dele, também vai fazer na minha. Se Deus está usando ele, que não tem nada de mais, por que não pode me usar também? Por isso que Deus pega pessoas que não são para torná-las em alguma coisa. Por isso que Deus levanta do monturo aquele que está caído. É por isso que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. É por isso que a Bíblia se confirma nessas coisas. É por isso que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então entenda uma coisa, se você teve um encontro com o Senhor, existem coisas que você não vai deixar de mancar nunca na vida, mas serão exatamente elas que vão glorificar o nome do Senhor, porque revela a nossa humanidade e o poder do Senhor sobre a nossa fraqueza. Então, em nome de Jesus, não permita que o teu fator limitante te limite para servir ao Senhor. Não permita. Tem coisa que você vai ter que enfrentar mesmo. Talvez um dia você vai pegar um microfone e você tem uma postura, algumas coisas, são trejeitos, são coisas que você se incomoda e até tem que melhorar, mas assim, vai fazendo. Até porque talvez na metade do caminho você vai aprendendo você vai mancar menos talvez. Mas não deixa o teu fator limitante limitar o que você precisa fazer. Eu não sei, a Bíblia não diz se Jacó mancou para o resto da vida. A Bíblia não diz, talvez ele não tenha mancado para o resto da vida. Mas uma coisa a Bíblia diz, ele atravessou mancando, mas atravessou. Ele foi mancando mesmo, mas ele foi. E Deus estava com ele. E o Senhor estava na sua vida. E foi o mancar de Jacó foi a prova de que Deus realmente estava com ele. Então, em nome de Jesus, vem mancando mesmo. Eu acredito que até você vai ser curado em algum momento. Porque a Bíblia diz assim, ó, façam caminhos retos para os seus pés, para que antes o manco não se desvie, mas seja curado. Então, como eu preguei na segunda-feira passada, na doutrina, na disciplina, na permanência, na perseverança, na santificação, no dia a dia, no aperfeiçoamento pela fé, na caminhada cristã, talvez a gente vá sendo aperfeiçoado sim, mas o importante é saber que coisas que nos limitam são exatamente aquelas que revelam a glória do Senhor, porque manifestam. Só pode ter sido Deus. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam se convencer que só pode ter sido Deus. Se elas olharem para nós e elas desconfiarem que tem alguma coisa a ver conosco, não, é porque ele tem um QI acima da média. Não, ela tem uma retórica, uma oratória, ela fez muitos cursos, muitas coisas, e você tem que fazer tudo isso. Mas ainda que você faça tudo isso, você vai precisar mancar, para que no final as pessoas digam assim, é glória de Deus, é poder de Deus em nome de Jesus.